muito do que está nesse relatório, a gente vai destrinchando ao longo dessa edição, fala muito sobre o poder de influência de Daniel Worcaro, que tipo de acesso ele tinha a muitas informações e a necessidade de uma prisão realmente, né? Uma medida cautelar não basta. Isso já estava sendo discutido, inclusive, entre os integrantes do Congresso Nacional quando chamaram ele para prestar depoimento. Vai de jatinho, mas será que com esse poder de influência não pode planejar uma fuga, que já aconteceu lá no começo, né, quando esse escândalo veio à tona? Agora, Jussara, outro ponto que chama bastante atenção é essa divisão feita pela Polícia Federal, que está nesse relatório, desse esquema que Worcaro tinha ao longo dos últimos anos, em 4 núcleos, né? Tem uma divisão de tarefas ali entre os integrantes. Explica pra gente. Juliana, esse relatório da Polícia Federal, essa parte que a gente teve acesso por meio da decisão do ministro André Mendonça, faz um detalhe ali dessa atuação de Daniel Worcaro, como ele faz uma atuação, ele divide as tarefas e a própria decisão do ministro André Mendonça diz o seguinte, olha, que os investigados atuavam de forma estruturada e com a divisão de tarefas características típicas de organizações criminosas, ou seja, você até aqui na abertura do RH acabou citando quase como numa estrutura de máfia. Então é citado aqui nessa decisão do ministro André Mendonça que essa divisão de tarefa tão bem feita, né, que eu vou te detalhar lá, agora tem essa característica de organização criminosa. Aliás, um dos crimes também que já há indícios da atuação dele é justamente crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a administração pública, crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro e crime contra a administração da justiça. Juliana, a gente tem aqui como foi feita essa divisão desses grupos. O primeiro grupo é o financeiro. Ele era responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro. É a origem justamente dessa fraude financeira que está sendo investigada e que a gente está vendo o desdobramento agora. Depois, no segundo momento, Juliana, a gente tem justamente um segundo ponto, que é a corrupção institucional. A gente está vendo aí quais são os núcleos apontados pela Polícia Federal. Essa corrupção institucional, ele era voltado justamente para a cooptação de servidores públicos do Banco Central. Ju, neste segundo grupo, né, nesse núcleo de corrupção institucional, ele ia atrás de servidores do Banco Central para ter informações privilegiadas e orientações sobre os processos e, claro, tudo isso mediante pagamento. As pessoas eram remuneradas para prestar informações sigilosas a Daniel Worcaro. E hoje, a operação de hoje, Juliana, mirou 2 pessoas, 2 servidores do Banco Central, que é o ex-diretor de fiscalização, o Paulo Sérgio Neves de Souza, e também o ex-servidor Bellini Santana. Eles foram alvos de busca e apreensão nessa nova fase da Operação Compliance Zero. O terceiro grupo, Juliana, é a ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro. Esse grupo tratava justamente ali daquele esquema para utilizar empresas interpostas justamente para maquiar ali os dados, os lucros, a origem dos valores movimentados por esse grupo de Daniel Worcaro, dono do Banco Master. Agora, o último grupo, Juliana, e é disso aqui que se trata, essa prisão de Daniel Worcaro hoje, trata justamente da intimidação e obstrução de justiça. Era neste grupo aqui que funcionava a chamada A Turma de Daniel Worcaro. Era um grupo de algumas pessoas ali que seriam responsáveis justamente pelas atividades de fazer vigilância, monitorar regularmente, coletar informações de pessoas que eram consideradas adversárias do grupo de Worcaro. Então, todas essas informações sobre autoridades e jornalistas, que a gente vai tratar aqui também, se dava neste núcleo aí de intimidação e obstrução de justiça. É a partir disso, inclusive, que isso sustenta a Polícia Federal faz o pedido de prisão de Daniel Worcaro e das outras 3 pessoas e o ministro André Mendonça acaba confirmando e aí decretando a prisão dos envolvidos. Juliana.